Olá, meu nome é Pamela, eu sou licencianda em História na Universidade Federal da Integração e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a invasão holandesa e o governo de Maurício de Nassau. Em 1578, o rei de Portugal era um garoto de 24 anos, que se chamava Sebastião. Ele morreu em uma batalha na atual região de Marrocos. E quem ficou no seu lugar foi seu tio-avô, Henrique I, que já tinha mais de 70 anos. Ele também morreu um ano e meio depois. Isso deu fim à dinastia de Avis. E começa, então, a partir daí, a União Ibérica. Então, a União Ibérica foi quando o rei Felipe II da Espanha assume o trono de Portugal como Henrique I. Esse período durou de 1580 a 1640. No começo do século XVII, os holandeses entraram de cabeça no mundo da navegação. E em 1602 é criada a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era uma empresa que tinha como objetivo firmar pontos de comércio em regiões da África e da Ásia. E foi um negócio muito lucrativo. Desejando aumentar ainda mais a sua influência e a capacidade comercial, em 1621 é fundada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que estavam de olho aqui no Brasil. Então, na verdade, os holandeses já tinham ligação com a produção açucareira aqui no Brasil, já que eles eram grandes investidores desse negócio. E existia entre Portugal e Holanda uma parceria bastante lucrativa para ambos. E essa parceria ela estava com os dias contados, já que a Espanha havia tomado posse dos territórios de Portugal. E a Espanha era, na verdade, inimiga histórica da Holanda. Pois bem, em 1609 é assinada uma trégua entre Holanda e Espanha, que deveria durar 12 anos, até 1621. 1621 é o ano da criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E também foi o ano em que os espanhóis determinaram que a Holanda não poderia mais fazer parte dos negócios de açúcar aqui no Brasil. Porém, os holandeses já haviam investido bastante nesse negócio e eles estavam ganhando um dinheiro pesado com isso. Então, eles decidiram invadir o Brasil. E aí, em 1624, acontece o primeiro ataque à capital do Brasil, Salvador, quando 26 navios e mais de 1.500 holandeses invadem a cidade. Eles queriam conquistar as zonas de produção açucareira, ocupar o território e tomar o poder da cidade. Então a cidade foi rendida e o governador Diogo Mendonça foi detido e enviado para os Países Baixos. Houve sim bastante resistência por parte da população baiana, mas quem de fato expulsou os holandeses de lá foram os espanhóis, que enviaram para Salvador 52 navios e mais de 12 mil homens. E essa poderia ter sido a última invasão holandesa aqui no Brasil, mas eles não pararam por aí. Então, em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, com mais de 7 mil homens e 50 navios. Eles rumaram até Olinda e aniquilaram a cidade. Eles ocuparam a região e transferiram a capital para Recife. E depois da conquista de Olinda e Recife, os holandeses passaram 24 anos no Nordeste, entre 1630 até 1654. Então, esse território holandês aqui no Nordeste foi chamado de Nova Holanda. E durante esse período ocorreram alguns avanços. E a partir daí que surge um dos principais personagens desse contexto, desse período, que foi Maurício de Nassau. Então, ele na verdade é alemão e ele vem até o Brasil como funcionário da Companhia das Índias Ocidentais em 1637 e passa a governar essa região de uma forma bastante positiva. Então, Nassau deu início a um grande projeto de incentivo às artes, trazendo para o Brasil pintores europeus que fizeram retratos de paisagens brasileiras que ficaram famosas no mundo inteiro. Ele também incentivou a ciência, a literatura e foi o principal responsável pela urbanização da cidade de Recife. E até mandou construir a cidade de Maurícia, que ficava numa ilha de Recife e foi altamente planejada. Então, embora tenha existido sim movimentos de resistência, Nassau conseguiu combater esses grupos e construiu fortes pelo Nordeste. Ele retomou a produção de açúcar e uma vez fez até um boi voar. A sua popularidade era bem alta. Ele conseguiu manter boas relações com a população indígena e a questão da liberdade religiosa era uma marca do seu governo. Inclusive, a primeira sinagoga do Brasil foi construída no período do governo de Maurício de Nassau. Porém, a questão da escravidão ele manteve. Porém, a Companhia das Índias e Maurício de Nassau divergiam em alguns pontos e ficou decidido que ele voltaria para a Europa em 1643. Nesse período, a União Ibérica já tinha chegado ao fim.
Então, Portugal recuperou sua autonomia em 1640 e foi o começo da dinastia de Bragança. Nesse período, a companhia começou a cobrar dos colonos uma certa grana, um certo dinheiro, por eles terem investido nos engenhos, coisa que os colonos não queriam pagar por conta dos juros que eram abusivos. E foi nesse momento que eles, os colonos, se aliaram aos portugueses, que se empenharam, né, em expulsar os holandeses do Brasil de vez. E esse não foi um processo pacífico, e é conhecido como a Insurreição Pernambucana. E no final, como todo mundo já sabe, os holandeses abdicaram de todas as terras do Brasil em 1654.